Glória a Deus. Mas meus queridos irmãos, vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 42. Pedro está a pregar em casa de Cornélio, numa reunião, numa casa. Diga comigo, casas abençoadas. E em Atos 10, 42, ele diz: e nos mandou pregar ao povo. Lemos juntos, por favor. E nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Jesus é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe a remissão de pecados. Versículo 44, lemos juntos. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder. Glorifica o teu nome em nossa vida, no nome precioso de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, nos registros que há no livro de Atos acerca do batismo no Espírito Santo, ele começa de facto no capítulo 2. Os registros são em Atos no capítulo 2, quando estavam reunidos no dia de Pentecostes e foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, no versículo 1 diz: quando se cumpriu o dia de Pentecostes. No versículo 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este é, digamos, o primeiro registro acerca da chegada, da vinda do Espírito Santo. Deixa-me ser claro para os irmãos perceberem bem. O Espírito Santo não vem outra vez. Quando alguém diz: Senhor, Espírito Santo vem, ele já cá está. Não pode vir alguém que já chegou. Se já está aqui, agora, ele pode encher-nos da sua presença, pode encher-nos do seu poder, mas ele já está aqui. Ele não vem outra vez. Ele pode encher-nos da sua presença, do seu poder, do seu fogo. Pode transformar-nos à medida que nós nos deixamos moldar por ele. Moldar é essa a palavra. Que nos deixamos transformar por ele. Que nós pedimos de ser mais ele a operar em nós. Naquele testemunho que a irmã Denise Alaui deu sobre o marido dela cheio de raiva, cheio de ódio, muçulmano, ter tido um encontro com o Espírito Santo, e ela disse: ele foi tão amável com ele, foi tão gentil com ele, foi tão delicado com ele. As pessoas às vezes têm a ideia de que ser uma pessoa, ser alguém com caráter, ser alguém tem que ser bruto, tem que ser mal educado, tem que ser grosseiro, tem que ser... É exatamente o contrário. Deus é algo do mais delicado que você possa imaginar, do mais atencioso que possa imaginar, do mais considerativo que possa imaginar. Quando nós estamos mais fatigados, cansados, arrasados, é mais difícil ter paciência, sim ou não? É mais difícil suportar coisas, é verdade ou não? Mas nós então medimos-nos da nossa comparação com o Espírito Santo de Deus. Que diferença!
que Ele é sempre bom, Ele é sempre amável, Ele é sempre, não muda, Ele é sempre carinhoso e atencioso conosco. Ele está sempre disponível para nós e nós precisamos de deixar-nos moldar pelas características dele, de nos adaptarmos a ele, de nos deixarmos transformar pelo poder de Deus. Nas referências ao batismo no Espírito Santo de Deus, no capítulo 2 começa, no dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Não consta aqui que tenham sido feitas imposições de mãos a ninguém, porque o batismo tanto se pode receber diretamente pelo Espírito Santo de Deus, como com imposição de mãos, pela ministração de outros que tenham este dom de o transmitir. E é um dom de Deus. É mesmo um dom de Deus. É um dom que alguém recebe. Desde logo que eu me converti, passado pouco tempo, poucos meses, eu comecei a orar por outras pessoas, impunha as mãos e eles ficavam batizados no Espírito Santo. Às vezes ficavam batizados no Espírito Santo enquanto eu falava, ou enquanto eu pregava, mas a maior parte das vezes são batizados no Espírito Santo com imposição de mãos. Mas os dois métodos estão na Bíblia. Porquê? Porque o Espírito Santo já está aqui. Em primeiro lugar, ninguém pode ser batizado no Espírito Santo que não seja de Jesus. Ninguém. Jesus tinha que vir antes, derramou o seu sangue, lavou-nos dos nossos pecados, fomos resgatados, fomos redimidos, fomos lavados no poder do seu sangue, para que o Espírito Santo pudesse vir e fazer morada em nós. Amém? Por isso é que a Escritura diz que o mundo não pode receber, porque nem o vê nem o conhece. Em João capítulo 14, no versículo 16, o mundo não pode receber ao Espírito Santo. As pessoas lá fora que não têm Cristo, ou que acham só que eu acredito em Deus, mas não têm uma relação com Deus, não entendem que Jesus morreu na cruz para nos purificar toda a injustiça. Como a Escritura diz, caiu sobre Cristo a nossa condenação para que nós recebêssemos a salvação em Cristo. Amém? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro ajudador que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade. Diga comigo, o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Repare como diz ali tão claramente. O mundo não pode receber. Não pode porquê? Porque enquanto alguém não aceita a Cristo na sua vida, no seu coração, não pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não entra num coração imundo. Não entra num espírito morto, não entra numa alma poluída, não entra em dentro de ninguém que não tenha primeiro recebido a Cristo. Passado primeiro pela cruz, Jesus morreu na cruz para que fôssemos lavados no seu sangue, para que o Espírito Santo possa vir. Quem não entende isto, quem não percebe que estes são os passos sequenciais, que primeiro tem a salvação e recebe a salvação que há em Cristo, só depois é que pode receber ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não entra no mundo. Ele está aqui no mundo, mas não entra no coração do mundanismo, das pessoas que vivem no mundo sem Deus, sem Cristo, que podem até ter a sua religião, mas que não têm Cristo, não têm uma relação com Deus, não têm uma aliança com Deus, nem sabem o que é uma aliança com Deus. Esta aliança com Deus é preciosa, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, estará dentro de vós. Então, estes textos são muito importantes, então você pode ver comigo nestes textos que aqui foram cheios do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 4, por causa das primeiras perseguições, a igreja começou a ser abalada, as perseguições vieram, as lutas e batalhas vieram, a perseguição dos fariseus, os mesmos que tinham dado ordem para matar a Jesus, estavam agora a perseguir a igreja e os apóstolos. E a igreja reuniu-se para orar. Estavam embaixo, abatidos, desmoralizados, tristes, e estavam preocupados com a situação deles, o que é que ia acontecer. No entanto, reuniram-se em oração. Pedro e João chegaram e transmitiram a alegria de terem enfrentado os mesmos fariseus, os mesmos escribas, os mesmos
que anos antes, tinham dado ordem para crucificar a Jesus. E nós vemos este Pedro que antes fugia de qualquer pessoa, da roda dos escarnecedores, agora a enfrentar as autoridades do país, sem medo nenhum, sem receio de nada, cheio do Espírito Santo. Que diferença da mudança que o Espírito Santo causa. E então ele diz, enquanto eles oravam, diz aqui no capítulo 4, no versículo 30, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Outra vez foram cheios. Atos capítulo 2, versículo 4, foram cheios. Atos capítulo 4, versículo 31, foram cheios. Quer dizer que se foram cheios, pelo meio, já não estavam cheios. Quer dizer que nós podemos estar cheios, ou estar a meio, ou estar com um bocadinho, com pouco, ou com mais, ou com menos, da presença do poder e cheios, ou menos cheios do Espírito Santo. Amém? Quem é que me entende bem? A próxima passagem da Bíblia que fala acerca de ser batizados no Espírito Santo ou cheios do Espírito Santo está em Atos 8. No versículo 14, a Bíblia diz que outra vez a perseguição veio e eles saíram de Jerusalém e foram por todas as partes. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões ouviam aquilo que Filipe pregava. Saiam espíritos imundos, versículo 7. De muitas pessoas foram gritando em voz alta e muitos paralíticos e coxos foram curados. Depois no versículo 14 diz, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram a Pedro e a João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8, versículo 16. Porque não tinha ainda, sobre nenhum deles, não tinham recebido o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. O que é que significa isso? Significa que eles tinham sido batizados nas águas por Filipe, mas que não tinham recebido ao Espírito Santo de Deus. Pediram ajuda aos apóstolos que vieram de Jerusalém para que recebessem ao Espírito Santo. E então Pedro e João vieram, no versículo 17 diz, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Quer dizer que Pedro e João, que fala no versículo 14, vieram de Jerusalém para que em Samaria aquela multidão de pessoas que estavam batizados nas águas, que tinham sido curados, que tinham sido libertos pelo ministério de um evangelista, Filipe era um evangelista, era um diácono na igreja em Jerusalém, mas tinha o ministério de um evangelista. Chegou lá e pregou a Cristo. Estes Atos capítulo 8 são aproximadamente 8 anos depois de Jesus ter estado em Samaria. Lembra-se? A mulher samaritana à beira do poço, que foi lá para dentro dizer para a cidade que tinha encontrado o Messias. Quem é que se lembra? Agora Filipe passa em Samaria e há uma revolução. Nesse espaço, um bruxo tinha ocupado o vazio, o lugar. Isto é para nós, é uma revelação extraordinária de Deus. Quando o poder de Deus sai, o inimigo ocupa o lugar, e porque não há vazios espirituais. Quando o Espírito Santo de Deus saiu de Saul, um demónio veio ocupar o lugar. Quando o poder de Deus não está em alguém, o diabo tenta ocupar esse lugar. Quando a casa está vazia, o inimigo tenta encher a casa. Quem é que me entendeu bem? Portanto, se há alguma coisa que nós temos que aprender e saber isto, é essa. Nós não podemos dar espaço ao inimigo, temos que nos manter cheios da presença de Deus e do poder de Deus. Por muito que haja ocupação, responsabilidades, trabalho, muitas coisas, a busca do poder de Deus, a busca do Espírito Santo de Deus tem que ser uma atenção permanente na nossa vida. O próximo texto que fala acerca do Espírito Santo de Deus e de alguém ser batizado está em Atos 9. Atos 8 aqui refere sobre Samaria e depois em Atos 9 fala sobre uma pessoa extraordinária que vai tornar-se um grande apóstolo chamado Saulo de Tarso, que vem a mudar o nome para Paulo, apóstolo Paulo. E este Saulo era um homem religioso, fariseu, perseguidor dos cristãos. E a Bíblia diz
que a caminho de Damasco, diz esta escritura, que respirava ele ameaças e mortes, capítulo 9 do livro de Atos. Atos 9, versículo 1. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas das sinagogas de Damasco, para caso achasse ali alguns daqueles que eram do caminho, chamando ao cristianismo o caminho, por causa da referência que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? Assim homens como mulheres fossem levados presos para Jerusalém. Então ele dirigiu-se para lá para prender os cristãos e os trazer presos para Jerusalém. E pelo caminho apareceu o Senhor para ele. E Paulo caiu abaixo do cavalo, não é? Da cavalgadura. E agora este mesmo Paulo que está cego, caiu abaixo do cavalo que ia montado. Aqueles que iam com ele levaram-no para uma casa e ele ficou lá à espera por causa daquilo que Jesus lhe disse. Aqui nesta escritura, do versículo 5 diz, vamos ler um pouquinho de antes. Ao aproximar-se de Damasco, versículo 3, subitamente brilhou uma luz no céu à sua volta. Versículo 4, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5 diz, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele disse, que queres que eu faça, Senhor? E levantando-se, e ele diz, levanta-te e vai para a cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo nada em ninguém. Então levantou-se Saulo de Tarso, abriu os olhos, não podia ver. E guiaram-no pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Mas em Damasco, versículo 10, havia um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe ordenou, levanta-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui também trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Veja que coisa maravilhosa. Este homem vem a tornar-se o grande apóstolo do Novo Testamento. O apóstolo dos gentios. O apóstolo das nações que não eram judeus. O apóstolo dos outros povos todos. Atravessando as bacias do Mediterrâneo, de um lado ao outro, pelas cidades fora, foi pregando a palavra de Deus. Como é que ele recebeu o Espírito Santo? Recebeu por imposição de mãos. Como é que receberam lá antes? Diretamente, pelo poder de Deus. Em Atos capítulo 10 também vê-se o Evangelho pregado nas casas. Em casa de Cornélio. E Pedro já está lá dentro, está a pregar, um anjo apareceu a Cornélio, o centurião da corte italiana, da corte romana, um centurião romano, e ele chamou os amigos dele, e encheu a casa dele com pessoas, e Pedro veio e pregou a palavra de Deus. Enquanto Pedro ainda pregava, diz aqui no capítulo 10 do livro de Atos, Atos 10, versículo 45, 44, que ainda Pedro falava estas palavras quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Então, nós estamos a dar-nos conta, nesta sequência
de lugares onde o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas e encheu não só o lugar, mas a vida das pessoas que ali estavam, seja por imposição de mãos, seja diretamente pelo Espírito Santo, ele recebe-se e há manifestações. Porque, repara, a primeira manifestação que se vê é que ele foi derramado, o dom do Espírito Santo, e no versículo 46 diz: pois os ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus. E Pedro disse: agora que estes já foram batizados no Espírito Santo, vamos batizá-los nas águas. Amém? O outro texto, mais para a frente, em Atos capítulo 19, fala também sobre os discípulos de João Batista que Paulo encontrou em Éfeso. Em Éfeso, Paulo encontrou ainda seguidores judeus, seguidores de João Batista. E aconteceu que, estando, Atos capítulo 19, versículo 1, passando por Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos de João e perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E estes lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E responderam eles: no batismo de João, batismo nas águas, batismo de João, que João Batista pregava. Disse-lhes Paulo: João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, a Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Foram batizados outra vez nas águas. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. Não era o batismo de João, acabou. Amém, irmãos? Quem é que me entendeu? Jesus disse: ide e batizai a todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, os outros batismos estavam para trás, terminaram. E agora, ele disse: então impondo-lhes as mãos, versículo 6, impondo Paulo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. De novo, nós vemos que o Espírito Santo encheu o coração, encheu a vida daquelas 12 discípulos que ali estavam, lá longe, em Éfeso, fora do conhecimento e dos acontecimentos que tinham surgido. Quase 20 anos depois, isto passa-se quase 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, aproximadamente 20 anos mais tarde. É muito, muito bonito perceber isto, que nós recebemos ao Espírito Santo de Deus com a declaração semelhante como você recebe a Jesus. Você diz: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, meu Deus, meu Senhor e meu Rei. Na cruz desta tua vida por mim, para eu ser salvo. Derramaste o teu sangue para eu ser lavado dos meus pecados e purificado de toda a injustiça. Eu te dou graças, meu Senhor, do teu sacrifício, da tua vida que foi entregue, para que eu possa ser recebido por Deus. Por isso eu posso agora chegar à presença do Pai, em nome de Jesus, ser ouvida a minha voz, a minha palavra, a minha oração. Enche-me o teu Santo Espírito. Nós, da mesma forma, dizemos ao Espírito Santo: entra no meu coração. Eu te recebo como meu Deus e meu Senhor aqui. Entra na minha vida. Faz de mim o templo onde podes habitar tu. Manifesta-te através da minha vida. Enche-me do teu poder. Porque a Escritura diz isso: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Recebemos ao Espírito Santo da mesma palavra, do mesmo coração que se abre para receber a Jesus. Recebemos ao Espírito Santo de Deus. Queremos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Queremos que Ele encha a nossa vida e que manifeste os seus dons, a sua presença e o seu poder. A principal diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é exatamente a presença do Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento não há o Espírito Santo a manifestar-se como vemos no Novo Testamento. Não existe. No Novo Testamento, porque no Velho Testamento, em todos os profetas, além de ser uma coisa de vez em quando que você ouve um milagre, de vez em quando se vê alguma coisa, mesmo que seja extraordinária, mas é esporádica. Nós assistimos no Novo Testamento a milagres todos os dias, a bênçãos de Deus todos os dias, a coisas extraordinárias todos os dias, a transformação pelo poder de Deus.
No Velho Testamento, quando estava Elias em algum lado, o poder de Deus estava onde ele estava. Depois, quando estava Eliseu, o Elias foi embora, ficou Eliseu. Eliseu, onde ele estivesse, estava o poder de Deus, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Não estava dentro dele, estava sobre ele. Uma diferença aí. Mas estava o poder de Deus ali. Se ele fosse para a cidade, estava o poder de Deus na cidade. Se ele estivesse no monte, em Dotém, em casa dele, o poder de Deus estava lá. Ele estava onde ele estivesse. E até a pessoa de Jesus, você encontra a mesma coisa. Se Jesus estava em Jerusalém, o poder de Deus estava em Jerusalém. Se Jesus estivesse na Galileia, o poder de Deus estava na Galileia. No Novo Testamento entramos numa nova era, num novo tempo da glória de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja e agora o poder de Deus está em todos nós. Em todos os crentes, em todos os filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Está em todos os filhos de Deus. E Ele quer operar através da nossa vida. E nós devemos estar conscientes da presença de Deus e do poder de Deus. Eu não tenho a mínima dúvida, eu até posso estar, num momento ou outro, extremamente fraco, ou cansado, ou débil, ou até a sentir sintomas de mal-estar, de qualquer coisa, mas eu tenho sempre absoluta certeza que o poder de Deus está em mim e está a operar. Mas é que não tenho a mínima dúvida. A mínima dúvida não tem a ver com o que eu me sinto, com o que eu senti, tem a ver com o poder de Deus que está a operar. O poder de Deus está em nós e está a operar. Quantas vezes já me aconteceu estar aqui com dores, com mal-estar, com sei lá como, e orar por pessoas, e o poder de Deus passa e eu olho para cima, Senhor, enquanto estou a orar por outros, não te esqueças de mim, que eu também preciso. E o poder de Deus tem que fluir pela nossa vida. O poder de Deus flui pela nossa vida. Nós temos assistido estes últimos dias a milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Milagres verdadeiramente extraordinários. Eu espero poder em breve trazer as pessoas e mostrar, dos irmãos verem, de curas de cancro, de curas absolutamente espantosas, em que as pessoas não há nem medicinalmente, nem tecnicamente, nem de forma nenhuma explicação para o que aconteceu. Só se pode atribuir isso à presença de Deus e ao poder de Deus. E damos tantas graças a Deus e louvor para Deus, porque é Ele que opera através da nossa vida. Deus opera através de nós. O Espírito Santo faz isso. Veja um homem com as características de Saulo. Tão mauzinho que ele era. Tão fanático que ele era. Tão má pessoa que ele era. Tão insensível que ele era. Era ele que estava a dirigir a turba que estava a perseguir a Estevão e a apedrejá-lo e a matá-lo à frente deles. Saulo Tarso era o autor daquele grupo que estava a perseguir os cristãos. Que mudança de transformação. Veja aqui no capítulo 19 do livro de Atos, no versículo 11. Atos 19, versículo 11. Diz a Bíblia, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Como é que um homem tão mau, com um caráter tão deficiente, foi tão transformado pelo poder de Deus? Como é que uma pessoa imprestável, fanático religioso e doido, assassino de outros, a vê-los morrer sem um pingo de compaixão por nada, de tão fanático que era, como é que foi tão transformado pelo poder de Deus e tornando-se um dos maiores apóstolos da igreja, exatamente por causa desta presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, dando espaço ao Espírito Santo de Deus. Não admira por isso que você ouça acerca do apóstolo Paulo, que ele diz nas suas cartas, na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz que orava mais em línguas que os coríntios todos. Eu acho que está escrito, se não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 18, não é? Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. E a grande diferença, por isso, é que o Espírito Santo não está mais fechado numa pessoa ou circunscrito à ação de uma pessoa, mas está agora espalhado para todos, podendo entrar em todos aqueles que seguem a Cristo e que são filhos de Deus.
O Espírito Santo vem fazer morada em nós e o poder de Deus está em nós. O poder de Deus, diga comigo, o poder de Deus está em mim. Por isso, as coisas que humanamente não são possíveis, humanamente você não podia, agora com o poder de Deus em si, pode. Agora é possível com o poder de Deus. E as línguas são dadas, e é muito importante este assunto da variedade de línguas, porque as línguas espirituais são dadas para que a pessoa possa orar por coisas, por exemplo, por coisas que desconhece, por causas que desconhece. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ora em mistérios. Ninguém o entende. Não é para ser entendido pelas pessoas, mas é para orar por assuntos que nem sabe por onde é que lhe há de pegar. Eu não sei se alguma vez você pegou em alguma coisa, quis tratar de algum problema que não lhe sabia pegar por lado nenhum. Sim ou não? A oração em línguas, aí está. Uma das razões dela ter-nos sido dada é para nós orarmos por coisas que desconhecemos. Por como é que eu oro sobre isto? Como é que eu faço sobre isto? Não sei, vou orar em línguas. Amém? É uma oração perfeita. As línguas, como já viu, são concedidas pelo Espírito Santo, mas somos nós que falamos. Portanto, se a pessoa não deixar sair e não... o diabo ataca com dúvidas, dizendo assim, isso é da tua cabeça. Não percebes nada do que estás a dizer. É normal que ele faça isso. Você não faça caso, fale na mesma, porque ele é curioso, sabe? Ele fica a olhar a ver se percebe alguma coisa e não entende nada. E diz assim, tu não entendes nada. Ele é que não entende nada. Se Deus quiser que você entenda, Deus dá-lhe o entendimento das línguas, dá-lhe a interpretação de línguas, você passa a entender tudo aquilo que orou. Amém? O diabo é que não entende nada. Ele é que não percebe nada. Nem ele nem os demónios. Ficam ali com as orelhas como um megafone. Ali as orelhas... a ver se percebe alguma coisa, não entende nada, não apanha uma. As línguas foram-nos dadas para não haver interferências. As línguas foram-nos dadas para ser uma oração perfeita, direta para Deus. Quantas e quantas vezes eu estou a orar por um assunto, não sei como é que devo orar, e assim, Senhor, dá-me as línguas certas para eu orar por isto. Ora, diga isso comigo. Dá-me as línguas certas para eu orar sobre este assunto. E você faz uma oração e as línguas são-lhe dadas pelo Espírito Santo sobre aquele tema, sobre aquele assunto, para aparecer. Seja por uma doença desaparecer, seja por sintomas desaparecerem, seja por se abrir uma porta de emprego, seja por uma cura extraordinária de alguma coisa que é preciso, seja por que assunto for. Você ora e o diabo fica à cuca a ver se percebe alguma coisa e não agarra uma. Ai, mas eu não percebo o que estou a orar. Não faz mal, Deus percebe. É uma oração que vai direta para o poder de Deus. As línguas, além disso, enchem-nos, carregam-nos do poder de Deus e fortalecem a nossa fé. Amém? E há diferentes tipos de línguas. Diga comigo assim, variedades de línguas. Há línguas de intercessão, línguas dos anjos, que são para serem entendidas pelos anjos, como está em 1 Coríntios 13, se eu falasse as línguas dos homens ou dos anjos e não tivesse amor, seria como o símbolo que retine. Há línguas de homens, para serem entendidas por homens, línguas com interpretação, para ter a interpretação de línguas, das quais nós temos recebido muitos salmos, e os salmos são línguas e interpretação de línguas, e línguas para edificação pessoal. Estas línguas para edificação pessoal são as línguas que nós temos o interruptor do nosso lado. Essas línguas você pode falar sempre que quiser. São as línguas que lhe são dadas para si, para você se carregar. É a mesma coisa que dizer, se você tem o telemóvel, quer carregar a bateria do telemóvel, você pega naquela ficha, liga na corrente e o telemóvel começa a carregar. E sempre que quiser fazer isso, faz. Ou se a bateria está em baixo, vai lá e carrega. As línguas para edificação são esse tipo de línguas. Então diga comigo, intercessão, línguas de anjos, línguas de homens, línguas de interpretação e línguas de edificação. Tudo isto é dado pelo Espírito Santo, além dos dons. Estamos a só falar de um dos dons, o dom de línguas. Agora imagine, se um dos dons, o dom de línguas, tem esta variedade toda e tem esta capacidade toda, imagine os outros dons todos que nos são dados pelo Espírito Santo. Quantos dons há? Há 9. Os primeiros 3 dons são línguas, por ordem, para colocá-los em ordem. Línguas, interpretação de línguas e profecia. Qual é a diferença entre profecia e interpretação de línguas? Nenhuma. As línguas e interpretação equivalem à profecia. Amém?
Você pode escrever 4 ou escrever 2 mais 2, dá 4. A profecia edifica a igreja. As línguas edificam a própria pessoa. Paulo disse, eu oro em línguas mais do que vós todos. Quer dizer que ele passava horas e horas e horas a orar em línguas. E é uma recomendação para a igreja isto. Até porque a pessoa pode estar a fazer outras coisas e orar em línguas. Não afeta o seu trabalho, não afeta a sua ação. Você pode estar a passear e orar em línguas. Pode ir de carro para o seu trabalho e estar a orar em línguas. A senhora ou alguém pode estar a cozinhar e orar em línguas. Orar em línguas, Senhor, dá-me as línguas certas para destruir esse mal, para afastar esse problema, para fazer desaparecer isto de raiz. Você pode pedir isso e orar em línguas. Com abundância, pode orar todo o tempo. Amém? Com interpretação de línguas, com o dom chamado o dom de interpretação de línguas, equivale à profecia, porque a pessoa entende o que está a orar. Esses são os primeiros 3 dons. Dons chamados de vocação, ou de falar. Vocais, dons vocais. Os segundos tipos de dons são os dons de revelação. Os dons de revelação são os dons que trazem alguma revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação de discernimento de espíritos. São os 3 dons da revelação. Discernimento de espíritos é quando se percebe por visão, se vê anjos ou demónios, ou se vê a ação de algum demónio, ou se percebe a ação de algum demónio. Ou quando você tem uma revelação de um ataque que vem aí, de algum perigo que vem, de alguma coisa que vem, é um discernimento de espíritos. De uma revelação de palavra de sabedoria, é sobre alguma coisa que vai acontecer, que ainda não aconteceu, ou palavra de conhecimento sobre alguma coisa que aconteceu, que se passou, e Deus lhe explica porquê, como foi, de que modo foi, e é uma palavra de revelação de Deus. Seja de conhecimento de alguma coisa que está a acontecer ou que aconteceu, seja de sabedoria, de alguma coisa acerca do futuro que ainda não aconteceu, mas que Deus lhe dá uma palavra de sabedoria para a frente, ou de discernimento dos espíritos, que você vê. Normalmente é acompanhado de visão, em que a pessoa entra numa visão, deixa de ver as coisas físicas e passa a ver espiritualmente e vê demónios em ação e toma autoridade sobre eles. Seja de uma forma ou de outra, este conjunto destes 3 dons, que estão espalhados em toda a Bíblia, estes 3 dons estão a operar e são dados pelo Espírito Santo. E os últimos 3 dons, que são chamados os dons de poder. Portanto, temos os primeiros 3 dons vocais, os segundos 3 dons de revelação e os terceiros 3 dons de poder. Os dons de poder são diversos dons de curas, milagres e operação de fé. Um dom de milagres é, por exemplo, o caso de acontecer alguma coisa que é completamente antinatural. Por exemplo, aquele nosso irmão que foi operado ao estômago de um cancro muito agressivo que tinha. E o operador no hospital, o médico, o cirurgião que o operou, ficou muito admirado quando o viu passado, não sei quanto tempo, 1 ano, ou quanto tempo foi, como? Quando o viu mais tarde, tinha sido o operador, o cirurgião, que lhe tirou o estômago e viu mais tarde com um estômago lá dentro, novo. O médico ficou muito admirado. Este testemunho é fantástico, porque Deus deu-lhe um estômago novo. Deus colocou um estômago novo lá dentro. E isto não é uma cura. Quem é que me entende bem? Uma cura é a pessoa estar mal e estar um câncer ou estar uma infecção espalhada pelo corpo ou alguma coisa, estar mal, sei lá, um tipo de doença, e aquela doença sai, vai embora, aquele espírito de enfermidade é expulso e a pessoa recupera, o corpo recupera. Mas milagre é quando já não existe alguma coisa, não existe uma parte de uma perna e ela aparece, não existem rótulas e elas aparecem.
Era plástico e aparece outra vez, tudo feito de novo, e Deus fez desaparecer o plástico e transformou tudo. Estas coisas já são milagres criativos, e só Deus é capaz de fazer isto. Se nós não tivéssemos um caso destes, de ver isso à nossa frente, mas nós temos, glória a Deus, um caso extraordinário o médico cirurgião ficou tão admirado, ele disse, se eu não tivesse sido eu que o operei, eu não acreditava nisto. Que é verdadeiramente extraordinário. Eu tirei-lhe o estômago e você tem o estômago aqui todo. Só Deus é capaz de fazer isto. Amém, irmãos? Eu não sei neste momento se já há transplantes de estômago, não faço ideia. De coração, de outros, fígado, etc. Mas Deus consegue fazer coisas absolutamente espantosas. Uma vez orei por uma senhora que tinha cirrose e estava à espera de um fígado novo. Depois já não foi preciso, mas isso é cura. Já não foi preciso, a cirrose desapareceu do fígado. Orei, lembro-me do caso de uma senhora que fazia hemodiálise. Ela é de Espinho, ia sempre para a hemodiálise. Depois de receber a oração, deixou de fazer hemodiálise. Os rins ficaram a funcionar. Isso é cura. Dons de cura é isto. Há poucos dias orei por aquele senhor, fui à casa dele e orei por ele sobre o cancro. E ele ia ser removido o estômago dele. Afinal, já não foi removido, foi cortada uma pequena parte, mas ele está bem, glória a Deus. Estas coisas extraordinárias que nós vemos acerca do poder de Deus são dons de curar ou milagres, são diferentes. Milagres é, por exemplo, uma coisa antinatural, é abrir o mar vermelho, isso é um milagre. Milagre é quando é uma coisa completamente fora do que é normal, fora do que é natural. Milagre é, no meio de uma seca, vir chuva, de repente, é um milagre. O milagre, a operação do milagre de Deus, como nós tivemos. Amém? Glória a Deus. Então, queria que os irmãos percebessem. E o último, a operação da fé, repare que não chama-se o dom da fé, ou o dom da operação de fé, é um dom extraordinário que é usado principalmente quando se trata da ressurreição. De mortos que ressuscitam, é o dom de fé que opera, é uma mudança poderosíssima, é o maior de todos os dons em operação acerca de poder. Onde é que isto está escrito? Está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler com o favor de Deus. Diz assim, a respeito dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4 diz, há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços ou nas operações, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Começa pelos dons da revelação. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, os dons de fé. A outro, o mesmo Espírito, dons de curar. A outro, as operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A variedade de línguas. Está a ver como diz variedade de línguas? Variedade porque são diversos tipos de línguas, dados para diferentes propósitos. A outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só, leia comigo o versículo 11 e terminamos, mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra ao nosso coração. Nós queremos pedir hoje a Tua bênção sobre a igreja, nestes dons e na manifestação dos dons. Usa-me nas Tuas manifestações do que Tu queres realizar. E pelo poder do Espírito Santo, transforma-me. Molda-me como o barro nas mãos do oleiro e transforma a minha vida. Faz-me ser mais parecido contigo, muito mais parecido com a Tua grandeza, com a Tua glória, com a Tua bondade, com o Teu amor, com a Tua presença. Transforma a minha vida. Querido Espírito Santo,
enche todos os espaços do meu coração e da minha alma, das minhas emoções, do meu ser, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Derrama do teu fogo e queima qualquer mal, qualquer sofrimento, qualquer coisa que não te agrade, seja queimado pelo teu fogo, mas seja transformada em tua presença e moldado com as tuas mãos, para ser um vaso de honra, usado por ti, para tocar a vida daqueles que ainda não têm a tua presença, o teu poder, a tua libertação. Opera isso na nossa vida. Faz isso na nossa vida. Opera o teu poder em nós. É em nome de Jesus.